Já se pegou em situações em que perdeu seu controle emocional? Em que falou coisas que não devia para as pessoas com que mais se importava? Quem nunca passou por essa situação, não é mesmo? Pois bem, trago para vocês nesse vídeo uma reflexão sobre comportamentos e emoções, me explicando o porquê e como devemos desenvolver a nossa inteligência emocional. Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno e se tem uma coisa que eu sempre cito em meus vídeos é sobre pensar em comportamentos e emoções saudáveis. E a inteligência emocional é justamente o que faz a diferença em nossos comportamentos, como nos comportamos uns com os outros. É ela que faz evoluirmos como seres humanos e que faz prosperar na nossa vida prática. Mas afinal, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é um termo citado pelo escritor e psicólogo Daniel Goleman, um escritor que justamente escreveu um livro sobre o mesmo assunto, com o mesmo título, Inteligência Emocional. Nele, ele cita sobre o livro em questões de comportamentos e nossas próprias emoções. E justamente quando não desenvolvemos essa capacidade, perdemos o controle sobre quem somos. Acabamos tomando atitudes péssimas em relação às dificuldades da vida. São atitudes que infelizmente machucam quem mais amamos. Desenvolver a inteligência emocional inflige não somente em nós, mas também aos outros. Ela nos ajuda a melhorarmos o relacionamento com as pessoas próximas e profissionais, a evitar índice de envolvimentos de vícios, como drogas, entorpecentes, distúrbios alimentares, depressão e até crises de ansiedade. Tem muitos psicólogos que hoje em dia usam este termo que é somente para a área de trabalho. Mas eu assim vejo que a inteligência emocional tem muito mais a ver com o controle, o domínio sobre nossas próprias emoções. Ela nos ajuda não só a lidar com a questão profissional, mas com várias áreas de nossa vida. O grande problema de hoje em dia é que muitas pessoas utilizam esse termo apenas com o intuito de oferecer alguma cura, algum objetivo de fazer com que essa pessoa compre um livro de tal pessoa ou desenvolva tais capacidades revolucionárias para conseguir atingir condições financeiras altas, como futuro próspero, uma vida ganha, que só elas têm realmente a cura. A verdade que eu digo sobre inteligência emocional é que todos, sem exceção, podem desenvolver. O descontrole da emoção tem muito mais a ver com o nosso ego também. É aquele momento onde estamos à flor da pele e simplesmente aquilo te incomoda e aquilo gera um desconforto consigo mesmo. A intolerância é um grande exemplo disso. O preconceito é uma intolerância. A irritabilidade por qualquer coisa é intolerância. E a intolerância também é um reflexo do descontrole emocional, que é quando não temos a capacidade de ter controle sobre nossas emoções. Se a pessoa tem uma atitude de ofensa com você, a sua necessidade de ofender é apenas um desejo que seu ego quer, e não necessariamente uma justiça, buscar uma justiça para que isso lhe agrade. A grande questão é que as pessoas hoje em dia estão muito em volta de sua própria bolha, em pensar que o mundo gira ao seu redor. E quando gera uma situação de desconforto, uma situação que te incomode sobre um determinado assunto, sobre uma opinião diferente, uma situação diferente, acaba simplesmente se comportando dessa maneira. Então, um dos aspectos que desenvolve essa capacidade de pensar sobre nossas ações é desenvolver a autoconsciência. No próprio livro do autor, de Daniel Goleman, ele mesmo diz que à medida que você aprende mais sobre si mesmo, mais você aprende a desenvolver uma compreensão profunda sobre suas próprias emoções. Ou seja, quando temos consciência de quem realmente somos, naturalmente iremos nos comportar de forma natural com as outras pessoas, não de forma impulsiva, de forma intolerante, que é o que acontece com a geração de hoje em dia. É ter autoconsciência, é se observar, perceber quando está perdendo o controle, quando está tomando atitudes que não deveriam. Pois sempre quando achamos que estamos certos sobre alguma coisa ou uma situação, dificilmente mudaremos de opinião ou de perspectiva. Já parou para pensar que quando você está com fúria ou irritado com alguém que se ama, você nunca se lembra do quanto você realmente ama essa pessoa? Naquele momento, você só se lembra que está com raiva daquela pessoa. Assim, suas emoções tomam frente de seus sentimentos e você acaba tomando atitudes desnecessárias. Até porque comportamentos explosivos podem ser a causa de padrões repetitivos. Ou seja, seu cérebro está acostumado a brigar por qualquer coisa.
Um grande exemplo seria esse tipo de comportamento aqui, ó. É esse tipo de situação que nos leva a pensar quais também pessoas que a gente coloca na nossa vida. Não deixar que chegue ao extremo. Descontrole emocional é ambas as partes, seja com homem, com mulher, com qualquer tipo de pessoa. Não importa o gênero ou a situação, apenas que a pessoa tenha capacidade de se autoavaliar. Outro ponto importante em que devemos refletir é se coloque no lugar do outro. Quem se coloca no lugar da outra pessoa desenvolve uma capacidade chamada empatia. Pois empatia é a forma como pensamos como é as nossas emoções em relação às outras pessoas. Empatia é ouvir o outro e sempre pensar quando for agir. Com o pensamento de quanto eu me comporto dessa forma, eu gostaria que agissem comigo da mesma maneira? O terceiro ponto é, identifique emoções negativas. Sabe aquele pensamento que diz para si mesmo, aquela vozinha que diz, você não consegue, você não vai conseguir, não vai dar certo? Nunca acredite nele. Até porque as emoções negativas são provenientes do medo. E o medo causa inúmeros pensamentos negativos sobre determinadas coisas da vida. Quando vier esses pensamentos ou emoções, identifique a causa delas. Se estou com medo, você deva pensar, por que estou com medo? Qual é a causa? Se estou ansioso para uma prova, por que estou ansioso se eu estudei? Eu posso dizer o quão é difícil mudar pensamentos e padrões negativos na nossa vida. Até porque nossos pensamentos muitas vezes tomam rumo de nossas emoções. Pois também já tive síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é justamente esse medo excessivo sobre as coisas que você não tem controle. E se tem uma coisa que uma pessoa com síndrome do pânico tem, é pensamentos negativos. Medo, por exemplo, de que algo terrível aconteça, medo da morte. E isso torna-se um padrão para aquele que sente. E justamente mudar esse padrão é viver a vida mais leve. Existe o lado oposto também, né? Que da mesma forma que o ego pode trazer a sensação de que você é melhor que a outra pessoa, ele também pode te fazer pensar que você não vai conseguir nada na vida. Sempre esses lados são extremos. Isso é um desequilíbrio. E é o que eu sempre digo, as emoções sempre têm a capacidade de paralisar nossos comportamentos. E não deixe, então, que o medo paralise você. Outro ponto é, desenvolva o autocontrole. A agressividade, hoje em dia, é a fonte de muitos de nossos problemas, mas não a solução. Se uma pessoa pensa diferente de você, você simplesmente vai criar a raiva dessa pessoa, vai generalizar essa pessoa numa bolha do qual você acha. Seja essa pessoa, se ela por acaso é de algum partido político, ou de algum grupo do qual ela se denomina, ou de alguma ideia, gênero musical, gosto particular, não há necessidade de ter raiva das pessoas simplesmente porque elas não pensam da mesma maneira que você. Não há necessidade de você agir dessa maneira simplesmente pelo fato que aquilo te incomoda. E sempre quando vier a raiva, respire fundo, deixe o ar sair. Não vale a pena guardar esse sentimento dentro de você. Já dizia uma frase de Buda, onde ele diz assim, a raiva é o mesmo que tomar um veneno na espera que o outro morra. Ou seja, ele faz mal para o próprio portador daquele que sente. Acredito que a maior prisão, antes da material, que se alguém pode ter, é da mente. E por último, pratique meditação e exercícios físicos. É deixar o seu corpo e sua mente respirar. Precisamos sentir e entender para que possamos dominá-las. E não que elas realmente tomem o rumo de nossas próprias ações. E a prática de exercícios é justamente exercitar a capacidade do nosso corpo. Exercitando nosso corpo, também exercitamos nossa mente, pois possa até não parecer base a regra, mas exercitar e meditar são um pacote completo do qual precisamos. Ao respirar, tomamos mais consciência de nossas sensações, percebemos nosso coração bater, sentimos nosso corpo. Pode ser uma caminhada, que já trará alguns benefícios para sua mente, que é uma ferramenta que pode assumir o controle também de suas emoções. Ter inteligência emocional é não ser melhor que o outro,
mas a reconhecer suas falhas e buscar melhorá-las. Não cai no engano onde tem muitos palestrantes que dizem ser sábios, terem inteligência emocional, porém são arrogantes com que os assistem, têm pouca empatia e dão pouco ouvido ao que os outros estão dizendo. Essas pessoas se colocam numa questão de superioridade e menosprezam aquelas que não têm controle emocional. Não busque a ajuda dessas pessoas. Esses indivíduos muitas vezes deixam explícito sua superioridade, pois são aqueles que se julgam que já se fizeram de tudo e não precisam de mais nada para aprender. Cuidado com essas pessoas. Como diz um ditado popular, não caia do conto do vigário. Porque inteligência emocional não é só apenas questão profissional, não é só uma questão de você lidar com as outras pessoas no trabalho para conseguir algo em troca. Inteligência emocional é você ter capacidade de você reconhecer quem você é de verdade. Porque sabe que isso vai ajudar não somente a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Bom, e esse é meu vídeo. Finalizo aqui com essa reflexão que nem todo mundo tem a cura para o controle emocional, para desenvolver a inteligência emocional. Mas talvez o nosso exemplo possa mudar atitudes das outras pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. E se quiser mais assuntos relacionados à psicologia ou filosofia, entre em contato por esse e-mail aqui. Sigam-me também nas redes sociais, bem aqui no canto. E caso queiram outros assuntos que eu possa falar no vídeo, escreva aqui no comentário, aqui embaixo. Coloque sua opinião, coloque seu assunto. É bom que possamos refletir juntos sobre aspectos da mente. Não é à toa que no vídeo eu sempre digo, pensar é humano.